Senhor nosso Deus e Pai, nesta manhã queremos te agradecer por mais um dia de vida. Reconhecemos, como disse o salmista, que o Senhor nos escutou e se tornou a nossa salvação. Por isso, com gratidão, nós nos alegramos nesse dia que o Senhor fez e te louvamos pelo privilégio de podermos estar em tua presença. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa hora, que a tua palavra encontre lugar em nosso coração, que ela seja como uma semente lançada em terra fértil. Prepara o solo do nosso coração, quebranta o nosso coração. Tira de nós toda dureza, toda distração. Repreende na nossa mente toda a incredulidade e tudo aquilo que possa impedir o teu mover. Que essa palavra venha frutificar em nós, gerando sabedoria, discernimento, transformação. Que ela nos confronte nas áreas em que precisamos mudar. E também que o Senhor proporcione através dela consolo àqueles que se sentem aflitos, cansados ou desanimados. Que cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem sinta o toque do teu amor, da tua graça e do teu cuidado. Nós nos rendemos diante de ti e abrimos o nosso coração para tudo que o Senhor quiser fazer em nós e por meio de nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Salmos 118, do verso 21 ao verso 24, está escrito assim: Eu te dou graças, porque respondeste à minha oração e me deste vitória. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. E o verso 24: Este é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegraremos e exultaremos. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu tenho certeza que foi o Espírito Santo quem trouxe você até aqui. Ou foi Ele quem fez com que essa mensagem chegasse até os seus ouvidos. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. É através do seu like que nós conseguimos chegar a milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Assim você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Amém? Minuto com Deus é um ministério independente. Se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Inclusive, você que é membro do canal, assistiu a esse vídeo antecipadamente. Os membros recebem o vídeo um dia antes. Eles têm acesso ao vídeo um dia antes aqui no YouTube. E lá no meu canal, na aba Comunidade, tem um presente especial para você que é membro do canal. Eu coloquei lá o link para você baixar o e-book Minuto com Deus. É só você acessar a aba Comunidade, clicar no link e o livro vai estar disponível para você baixar no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. Pastor, eu não sou membro, mas eu queria adquirir o livro online. Ok, aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado tem um link onde você pode clicar e adquirir o livro. Custa menos de R$10, irmãos, e você estará abençoando o nosso ministério e também estará sendo abençoado. O livro contém 365 mensagens, uma para cada dia do ano. Amém? Então, faça isso.
ou você também pode nos apoiar aqui através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Esse texto falou muito ao meu coração, Salmo 118, e ele me revela algumas coisas que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa é que Deus ouve e responde às nossas orações com salvação. Está no verso 21. O salmista começa com uma expressão de gratidão. Graças te dou, porque me escutaste e foste a minha salvação. Esse é um princípio fundamental da fé cristã. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele ouve o clamor do seu povo e ele responde com livramento, com redenção e com salvação. E essa salvação, mencionada aqui no Salmo 118, aponta tanto para o livramento histórico que Deus proporcionou muitas vezes a Israel, quanto para a salvação eterna que foi proporcionada através do sacrifício de Jesus. Quantas vezes nós já clamamos a Deus e Ele nos respondeu, não é verdade? Por isso, alegre-se nesse dia. Se você tem vida, se você tem fé, é porque o Senhor já te salvou muitas vezes, em muitas circunstâncias. Eu sei que nesse momento você pode estar diante de muitos desafios, mas eu tenho certeza que você tem mais motivos para agradecer a Deus do que para lamentar. No final da mensagem, eu vou orar por você novamente. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: Deus responde à minha oração. Deus responde minha oração. Escreva isso aqui com convicção nos comentários. Amém? No verso 22, fala sobre uma pedra angular que foi rejeitada. Olha o que está escrito. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. O salmista aqui aponta para um ato surpreendente de Deus. Transformar aquilo que antes era rejeitado em algo que agora é essencial. Essa pedra mencionada pelo salmista se refere de maneira profética a Jesus Cristo, que foi rejeitado pelos líderes religiosos, foi rejeitado pelo seu próprio povo, mas se tornou o fundamento da nova aliança. O que é essa pedra angular? Nas construções antigas, a pedra angular era a pedra principal, colocada no canto de um edifício, usada para alinhar todas as outras pedras. Ela se sustentava e orientava toda a estrutura. Falando em termos espirituais, Jesus é essa pedra. Ou seja, Ele é o alicerce da nossa fé. E essa palavra do salmista é reafirmada por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versos 42 e 43. Está escrito assim, olha, são palavras de Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Irmãos, Jesus confrontou os líderes religiosos judeus com essa verdade. Eles estavam rejeitando o Filho de Deus. Por causa dessa exclusão, o reino seria estendido aos gentios, que somos nós, eu e você.
formando uma nova comunidade, a igreja. Comunidade essa que é chamada a frutificar. Jesus mostra que o fato dele ter sido rejeitado pelos líderes judeus não impediu o cumprimento do plano de Deus. O reino agora seria revelado por meio da igreja, que é formada por todos aqueles que recebem a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E aqui entra outra passagem essencial para esse estudo aqui, esse breve estudo. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Jesus está falando para Pedro. Ele diz assim: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pedra sobre a qual Jesus edificou a sua igreja não é Pedro, não é o homem Pedro, a pessoa de Pedro, mas a confissão de fé que Pedro fez. Antes disso, lá no versículo 16, Pedro disse assim: olha, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é a pedra viva. E aqueles que confirmam isso, que aceitam essa verdade no seu coração, se tornam parte de uma edificação espiritual. A rocha mencionada por Jesus é a revelação divina da identidade messiânica de Cristo, que se tornou o fundamento da igreja. E o apóstolo Pedro entendeu isso. Tanto que ele descreveu a igreja como edifício espiritual. Em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, do verso 4 ao verso 8, olha o que ele escreveu para a igreja. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras vivas, são edificados como casa espiritual para serem sacerdócio santo. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e aquele que nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, pedra de tropeço e rocha de escândalo. Aqui nós podemos ver o eco do Salmo 118, ou o Salmo 118 ecoando em toda a sua profundidade. Jesus é a pedra viva, a pedra escolhida e preciosa. Só que muitos ainda hoje a rejeitam. Aos que creem, porém, ele transforma suas vidas em templos vivos, em um sacerdócio santo. No verso 24, diz assim: Este é o dia que o Senhor fez. Eu voltei lá no Salmo 118. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Irmãos, essa é uma proclamação de fé. Esse dia é o dia que o Senhor fez. Você pode declarar isso todos os dias. Quando você abrir os seus olhos pela manhã, você pode dizer: esse é o dia que o Senhor fez. Amém? Não importa como seja o seu dia, esse é o dia que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos deu. O seu dia, o dia de hoje. Amém? Você não depende das circunstâncias ao seu redor, mas você depende somente de guardar no seu coração a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo quando tudo parece difícil, mesmo quando você tiver que enfrentar tempestades, lutas, perdas, esse é o dia que o Senhor fez.
encare o seu dia com fé. Encare o dia de hoje com fé. Porque Deus te ouviu, porque Jesus é a sua rocha firme, porque o reino de Deus está se manifestando agora na sua vida, porque você faz parte da igreja edificada sobre Cristo e porque Ele está com você todos os dias. Rejeitado pelos homens, Jesus se tornou o centro do plano de Deus. Ele é uma pedra angular. Ele é o alicerce da nossa fé, da nossa esperança e da nossa salvação. A cada novo dia nós temos a oportunidade de nos alegrar, porque a obra de Deus continua sendo feita em nós e através de nós. Nesse momento eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, pela sua vida. Eu quero pedir a Deus que te dê provisão, livramento, unção e graça. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente uma situação específica, o nome de alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários. Escreva a área da sua vida que precisa ser tocada pelo Espírito Santo. Amém? E declare com fé: o meu Deus ouve a minha oração. O meu Deus ouve a minha oração. Vamos orar a Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos alegramos nesse dia, porque esse é o dia que o Senhor nos concedeu. Nós louvamos o Teu nome nesse dia, Pai. Obrigado porque, mesmo tendo sido rejeitado pelos homens, Jesus se tornou a pedra angular, a base da nossa fé. Que nós possamos considerar a preciosidade de Cristo e firmar a nossa vida sobre Ele. Pai amado e querido, renova hoje a fé daquele que se encontra abatido. Restaura a esperança daqueles que um dia foram rejeitados. Alegra, ó meu Deus, o coração da pessoa que está nesse momento passando pela aflição, pela dor, pelo luto. A Tua palavra nos garante que quem crê na pedra angular jamais será envergonhado. Abençoa-nos, ó Deus, com a alegria da Tua salvação e com o poder da Tua presença. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Contempla nesse instante, ó Deus, cada nome do filho, da filha, do esposo, da esposa, do genro, do sobrinho, do amigo. Abençoe, ó Deus, essa pessoa que está passando por um momento difícil no seu relacionamento conjugal. Ó Deus, não permita que essa família seja destruída, Pai. Tem misericórdia dessas crianças, ó Deus. Não deixe que esse lar seja destruído. Em nome de Jesus, que essa palavra alcance, ó Deus, esse coração duro desse homem, dessa mulher, que já tomou uma decisão no seu coração. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu sei que o Senhor também pode convencer essa pessoa que já tomou no seu coração a decisão pelo divórcio, pela separação. Ó Deus, que o Senhor restaure esse relacionamento. Que o Senhor conceda provisão para aqueles que estão passando por um tempo de escassez. Que o Senhor nos dê a cura das nossas enfermidades. E, acima de tudo, que o Senhor nos dê a Tua salvação. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos,
porque oramos no nome precioso do teu Filho Jesus. Amém e amém. Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe ela. Não guarde apenas para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e aí você manda para os seus grupos, suas listas de transmissão e para todos aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças nesta manhã por mais um dia de vida. Obrigado a Deus porque a Tua presença nos sustenta, mesmo quando tudo parece desabar. Eu quero orar agora por essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, Pai. Que ela sinta, onde estiver, o Teu toque, a Tua proteção e o Teu cuidado sobre cada área da vida dela. Onde houver trevas, que a Tua luz resplandeça. Onde houver opressão, que o Teu Espírito traga libertação. Que essa palavra seja uma semente de fé, de renovo e de esperança, onde quer que ela seja plantada. Que ela cumpra o propósito para o qual foi designada. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. Deus abençoe os seus caminhos. Eu creio que se você chegou até aqui, não foi por acaso. O Espírito Santo quer falar com você hoje. Presta atenção no que eu vou te dizer. Jesus não vem para fazer acordos com as trevas, e sim para destruir toda a obra do mal. Essa palavra é para te levantar, para te despertar e para te mostrar que nenhum mal é mais forte do que o poder de Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente sente que está lutando contra algo invisível. Uma pressão que vem sobre a nossa mente, um desânimo que surge do nada, uma série de acontecimentos que parecem querer conspirar contra a nossa paz. Mas mesmo quando a gente não entende o que está por trás dessas situações, a Bíblia nos mostra que existe uma guerra espiritual acontecendo. E é por isso que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus todos os dias. Eu te convido a dar o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante porque é através dele que nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, ative as notificações para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Conheça os outros vídeos aqui do canal. Nós estamos há mais de 10 anos aqui no YouTube, postando vídeos diariamente. Amém? E quando você se inscrever, ative as notificações, para que mais mensagens como essa possam te fortalecer todos os dias. A passagem que eu quero ler hoje está em 1 João capítulo 3, verso 8. 1 João capítulo 3, versículo 8. Está escrito assim: quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isso, para destruir o que o diabo tem feito. A Bíblia nos revela que, desde os primórdios da história,
há uma batalha acontecendo no campo espiritual. Em Gênesis, nós vemos a serpente enganando Eva. No livro de Jó, Satanás aparece diante de Deus para tentar a fé de um homem justo. Em todo o Antigo Testamento, nós vemos a ação do inimigo tentando desviar o povo de Deus por meio da idolatria, da corrupção e do engano. E quando a gente chega no Novo Testamento, Jesus deixa muito claro qual é a missão do diabo: roubar, matar e destruir. Mas nesse mesmo versículo, João capítulo 10, verso 10, Jesus também declara a sua própria missão. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É por isso que 1 João capítulo 3, verso 8, nos lembra que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus não veio ao mundo apenas para nos ensinar a amar. Ele também veio para enfrentar o mal, para expor as trevas, vencer a morte e nos dar autoridade sobre tudo aquilo que tenta nos escravizar. Esse é o fundamento da nossa fé. Jesus não é apenas um mestre moral, ele é o Salvador, que venceu o poder das trevas. E essa vitória não é apenas simbólica, ela tem poder real para mudar vidas, transformar histórias e desfazer toda a obra do mal que muitas vezes tenta nos paralisar. Olha só, Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Por isso, se você quiser apoiar o nosso ministério, você pode fazer isso se tornando membro do canal. Ou você pode nos ajudar através da nossa chave Pix, que é o CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Inclusive, você que é membro, você pode assistir a esse vídeo antecipadamente. Os membros têm acesso ao vídeo do dia, à mensagem do dia, antecipadamente. Amém? Um dia antes, os membros já conseguem entrar e visualizar a mensagem. E para você que é membro do canal, hoje eu tenho uma novidade muito especial. Eu estou disponibilizando o e-book Minuto com Deus. Eu vou postar aqui na aba Comunidade um link para você acessar o livro Minuto com Deus, que contém 365 mensagens. Só você que é membro é que vai visualizar essa mensagem lá. Entra aqui no YouTube, no canal Minuto com Deus, na aba Comunidade e acesse gratuitamente o seu livro. Para você que não é membro, mas quer adquirir o livro, eu vou deixar um link aqui também. Custa menos de R$10. Você estará nos abençoando e estará sendo muito abençoado também. O livro tem 365 mensagens, irmãos, uma para cada dia do ano. Mas vamos voltar para a palavra. Olha só, apesar da gente saber que o diabo está ao nosso redor, tentando nos destruir, a Bíblia também nos ensina que o mal nem sempre vem de fora. Muitas vezes o inimigo está dentro. E eu não estou falando de possessão, mas eu estou falando das vontades da nossa carne, dos desejos que lutam contra o espírito. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, verso 17, o seguinte: pois o que a nossa natureza humana quer é contra o que o espírito quer. E o que o espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que querem. Ou seja, existe um conflito dentro de nós. E na maioria das vezes não é o diabo que está nos empurrando para o erro. Somos nós mesmos que estamos nos rendendo às suas vontades, às nossas paixões, aos desejos que nós alimentamos em segredo.
É claro que Satanás se aproveita dessas brechas. Ele planta na nossa mente sugestões, ele cria situações, ele estimula o engano. Mas é a nossa carne que se apega ao pecado, sabe? É o nosso ego que não quer abrir mão do controle. É a nossa teimosia que rejeita a correção. Olha que coisa interessante. Tiago escreveu no capítulo 1, versículo 14, o seguinte: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Perceba que o texto não começa culpando o diabo, mas mostrando que o pecado nasce do desejo descontrolado dentro do coração humano. É por isso que muitas vezes a libertação não vem porque a gente quer que Deus tire o mal de fora, mas não quer deixar de alimentar o mal de dentro, o mal que está dentro. Queremos que Deus feche as portas do inferno, mas não queremos fechar os acessos que nós abrimos com as nossas más escolhas. O que Jesus fez foi nos dar poder para vencer. Mas a decisão de mortificar a carne ainda é nossa. Como Paulo escreveu em Romanos 8, versículo 13, se vocês viverem de acordo com a natureza humana, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, então vocês viverão. O Espírito de Deus está pronto para agir. Por isso que Jesus disse, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Só que o Espírito de Deus não vai forçar ninguém a mudar, sabe? Ele convence, ele guia, ele instrui. Mas quem precisa decidir andar no caminho estreito somos nós. E essa é a batalha diária. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. Você pode até não perceber, mas a maior guerra que existe não está sendo travada com armas visíveis, nem nos lugares que a mídia mostra. Essa guerra está acontecendo todos os dias dentro das pessoas. Tem gente travando batalhas sozinha, dentro do próprio quarto. Tem marido que dorme ao lado da esposa e não tem coragem de contar o que está passando. Tem mulher, esposa, que cuida dos filhos, que trabalha fora, que dá conta de tudo, mas chora escondida no banheiro porque sente que está vivendo no seu limite. Tem jovens que não sabem mais o que é ter paz. Estão sendo dominados por impulsos, distrações, vícios, pornografia, autossabotagem e acham que é normal viver desse jeito. Tem pessoas sendo destruídas aos poucos, sem perceber. O mal vai se infiltrando nos pensamentos, nas palavras, nas escolhas, até que chega uma hora em que a pessoa olha para si mesma e não se reconhece mais. E tudo isso pode até parecer emocional, apenas psicológico, mas a Bíblia nos mostra que existe algo mais profundo. O mal é real, o inimigo é real. E a maior arma do inimigo não é o escândalo, é a sutileza. Ele não chega com chifres e tridente. Ele chega em forma de pensamentos distorcidos, de justificativas convenientes, de desejos que parecem inofensivos. Ele vai minando a fé, esvaziando a esperança, e quando a pessoa percebe, já não consegue mais sair sozinha. Mas como eu disse, Jesus não veio para fazer acordo com as trevas. Ele veio para destruí-las. Ele não veio oferecer um paliativo. Ele veio trazer cura. Ele não veio dizer que vai melhorar com o tempo. Ele veio para nos dizer
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não importa quanto tempo você tenha vivido preso. Não importa se você já caiu 1000 vezes. Jesus pode te levantar 1001. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar por você. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Declare aqui para Deus a sua petição. E junto com o seu pedido, escreva o seguinte: eu sou livre. Amém? Você recebe essa palavra, meu irmão, minha irmã? Então escreva aqui: eu sou livre. Olha só, mesmo que a sua vida tenha sido até aqui marcada por erros, por perdas, por traições ou por más escolhas, Deus ainda tem poder para te fazer recomeçar do zero. Talvez você não consiga explicar, mas sente que tem algo na sua vida que sempre te puxa para trás. Alguma coisa que sempre te impede de ir além, que destrói o que você começa, que tira a sua motivação ou que rouba a sua paz. E eu sei que você já tentou de tudo, mas sempre continua voltando para o mesmo lugar. Então, essa é a hora. A hora de parar de tentar vencer sozinho. Hora de entregar o controle para aquele que já venceu o mal de uma vez por todas. Jesus. Eu falei que não foi por acaso que você chegou aqui. Talvez eu esteja falando para pessoas que já começaram muitas coisas, mas não conseguem terminar nada. Sabe, essa pessoa que ela tem uma visão empreendedora, mas não consegue concretizar os seus sonhos, não consegue colocar em prática, atingir os seus objetivos. Talvez você esteja numa prisão espiritual, preparada pelo diabo e uma armadilha onde você caiu e não consegue sair. Mas eu volto a te lembrar, Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E isso inclui também as obras que nós começamos a construir dentro de nós, mesmo sem perceber. O mal que muitas vezes se disfarça de orgulho, de razão, de achismo, de liberdade, a prisão que vem camuflada de escolha. Cristo veio para nos libertar de tudo isso. Não apenas para tirar o que está ao nosso redor, mas para transformar o que está dentro de nós. Ele veio para arrancar as raízes do rancor, da culpa, do vício, da rebeldia. E ele vai nos dar um novo coração. A verdadeira libertação começa quando nós deixamos de culpar tudo e todos e reconhecemos que precisamos de um Salvador. Não apenas de alguém que nos proteja, mas de alguém que nos transforme por completo. Você pode ter perdido tempo, oportunidades, relacionamentos, saúde emocional, mas você não perdeu Jesus. E se Ele ainda está te chamando, é porque ainda tem restauração para acontecer. Jesus não veio fazer acordos com o mal, Ele veio destruir as obras do inimigo. E Ele pode fazer isso hoje. Amém? Na sua vida. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero clamar a Deus pela sua vida. Se o Espírito Santo trouxe à sua mente agora alguma situação específica que tem tirado a sua paz ou o seu sono, escreva ela aqui nos comentários. Se você tem orado pela vida de alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui. Seu filho, sua filha, seu cônjuge, os líderes da sua igreja, uma pessoa que você conhece que está passando por um momento difícil, um momento de escassez ou de enfermidade. Coloque o seu pedido de oração aqui e nós vamos apresentar todos eles a Deus. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento, em nome de Jesus.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, que nos revela a verdade, que expõe o que está escondido e que nos mostra o caminho da vida. Obrigado por enviar o Teu Filho Jesus, que não apenas nos salvou, que não apenas nos amou, mas que também destruiu com autoridade tudo aquilo que tenta nos afastar de Ti. Nós te pedimos perdão, Pai, pelas vezes que alimentamos as vontades da nossa carne, pelas vezes que agimos como se o Senhor não estivesse vendo, pelas vezes que seguimos nossas emoções e ignoramos a Tua direção. Perdoa o nosso coração endurecido, nossas atitudes impulsivas e os nossos pensamentos contaminados. Espírito Santo de Deus, ilumina agora o interior dessa pessoa que está orando aqui junto comigo. Que ela consiga enxergar onde o inimigo tem agido com sutileza. Quais áreas da sua vida têm sido dominadas pelo ressentimento, pelos vícios, pelo orgulho. Traz clareza, Pai, traz consciência e gere em nós o arrependimento genuíno, verdadeiro. Jesus, entra com poder na vida desse irmão, dessa irmã. Onde estiver predominando trevas, que o Senhor venha com a Tua luz. Onde houver prisão, que ocorra a libertação. Onde houver engano, que venha a verdade. Que as obras do diabo sejam desfeitas agora, na mente, no corpo, nos relacionamentos, nas emoções, nas finanças, na fé dessa pessoa. Eu oro por esse irmão que sente que já perdeu o controle da própria vida e que está aqui hoje desesperado. Eu coloco diante de Ti essa irmã que se sente vencida pelas próprias decisões. Restaura, Senhor, reconstrói, fortalece, levanta aquele que está cansado e abatido. Que cada um agora sinta a presença do Senhor, agindo com poder, com misericórdia e com amor. Eu coloco diante do Senhor cada situação e cada nome que foi mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Filhos, maridos, esposas, parentes, amigos, todos aqueles que estão presos em algum tipo de pecado. Que o Senhor vá ao encontro de cada um. Em nome de Jesus, onde tem imperado, Senhor, a rebeldia, que o Senhor faça nascer o arrependimento. Onde há dor, que o Senhor ministre a cura. Ó Deus, que essa pessoa que está me ouvindo seja alcançada pela Tua graça e pela Tua misericórdia. É no nome de Jesus que nós oramos e por isso desde já Te agradecemos. Amém e amém. Se essa palavra falou com você, guarde isso no seu coração. Jesus não veio só para te consolar, Ele veio para te libertar. Ele veio para desfazer tudo aquilo que tem te prendido e para te dar uma nova vida, uma vida completa e verdadeira. Não importa o que tenha acontecido até aqui, Deus ainda tem planos para você. E se Ele te trouxe até essa mensagem hoje, é porque Ele quer restaurar o que foi quebrado e fortalecer aquilo que estava fraco. Continue buscando, continue orando, continue ouvindo a palavra. E se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para todos aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Começa uma nova semana. E talvez você esteja ouvindo isso tentando acreditar que ainda dá tempo.
que ainda tem um propósito, que ainda pode acontecer algo de bom. Talvez esteja tentando se agarrar à última pontinha de esperança, mesmo sem força, para segurar firme. Eu sei, tem semanas que a gente entra só com o corpo, porque a alma ainda está lá atrás, tentando se curar de coisas que ninguém vê. Você não precisa fingir que está bem. Não aqui, não agora. Deus conhece cada detalhe do que você viveu. Ele sabe daquela batalha que você está enfrentando em silêncio, do medo que você esconde no peito, da dor que você aprendeu a maquiar para não preocupar ninguém. Mas Ele vê, Ele ouve, Ele se importa. E se essa semana parece grande demais para você enfrentar, se você sente que não vai aguentar mais uma segunda-feira carregando todo esse peso nas costas, então fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque eu vou orar por você. Eu vou orar por cada pensamento que tem tirado a sua paz, por cada lágrima que caiu no seu rosto sem testemunha, por cada vez que você pensou em desistir. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. Essa ação é muito importante porque é através do seu like que nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, e porque dessa maneira você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o nosso ministério, se torne membro do canal, ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Quem é membro do canal tem uma playlist exclusiva de mensagens, que está aqui no YouTube, e também recebe acesso antecipado ao vídeo, à mensagem do dia, ao Minuto com Deus do dia. Então, se você puder e quiser, nos ajude a continuar pregando a palavra de Deus aqui na internet. Eu quero começar orando pela sua semana. Amém? Vamos falar com Deus. Pai, contempla, Senhor, a vida desse irmão e dessa irmã. Olha essa luta que ele tem enfrentado com tão pouco reconhecimento, com tão pouca força. O Senhor sabe o quanto ele tem tentado, mesmo quando ninguém percebe. O Senhor sabe dos dias em que ele levanta sem querer levantar. Sabe dos momentos em que ele olha para o céu e só consegue dizer: me ajuda. Contempla, Senhor, a vida dessa irmã. Vê essas lágrimas que ela esconde, essa oração que tem sido feita com o coração em pedaços. Ela está tentando acreditar, tentando continuar, tentando respirar mesmo com o peito apertado. Talvez ela não consiga nem pedir mais, mas o Senhor entende até o silêncio dela. Entra agora nessa casa, nesse quarto, nesse pensamento e traz alívio, Pai. Não de forma mágica, mas de uma forma real. Dê a ela respostas, consolo, direção. Que essa semana seja marcada pela presença do Senhor em cada detalhe. Que cada pessoa que foi alcançada por essa mensagem perceba o teu cuidado nas pequenas coisas. Sinta o teu amor no toque leve do vento, na comida que é servida à mesa, na ligação inesperada, no momento devocional que toca no fundo da alma. Que essa pessoa tenha a certeza de que não está sozinha. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.
No final da mensagem, eu vou fazer uma outra oração por você. A gente sempre termina aqui com oração. Então, se você quiser e puder, escreva nos comentários agora o seu pedido de oração. Ou coloque o nome de alguém que você conhece, que está precisando de força, de um milagre, de consolo. Pode ser um filho, uma filha, alguém da sua família. Nós vamos orar juntos. Eu vou orar por cada nome, cada situação, como se fosse por alguém da minha casa. E a palavra de hoje que eu quero compartilhar com você está em Salmos 34, versículo 18, que diz assim: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que estão com o espírito abatido. Você já sentiu como se Deus estivesse longe de você? Como se Ele tivesse se esquecido de você justamente quando você mais precisava dele? Talvez esse seja o seu sentimento agora. Mas olha só o que a Bíblia está dizendo. É justamente quando o nosso espírito está abatido que Ele se aproxima. Ele não vira o rosto, não despreza, não ignora. Ele se achega. Ele se faz presente. E é por isso que você está ouvindo essa mensagem agora. Porque Deus está se aproximando. Em meio ao caos da sua mente, no aperto do seu peito, na aflição da sua alma, Ele chega. Ele te encontra no momento da dor, não depois. Ele entra na história ainda durante a crise e não quando ela passa. Talvez ninguém te veja. Talvez você tenha começado essa semana sem forças nem para pedir ajuda. Mas Deus te viu e Ele está aqui, no tempo certo, no detalhe certo, com a resposta certa. Eu até ouvi uma história uma vez de um homem que passou 7 dias trancado no seu próprio quarto. Ele não estava fugindo do mundo nem buscando descanso. Ele estava desesperado. Queria sentir Deus de novo. Há muito tempo ele não sentia mais nada. Nem paz, nem consolo, nem direção. Era como se o céu tivesse ficado em silêncio. Durante esses 7 dias, ele leu a Bíblia como nunca antes tinha lido. E olha que ele já tinha lido a Bíblia inteira mais de 4 vezes. Ainda assim, ele mergulhou nas Escrituras como quem busca fôlego para continuar respirando. Largou tudo, leu capítulos e mais capítulos, leu devocionais antigos, análises profundas, reflexões que ele mesmo já tinha escrito, mas no fim continuava se sentindo vazio. No 7º dia, ele saiu do quarto triste, cansado, desiludido, não com Deus, mas com ele mesmo, por não conseguir perceber nada. E ao sair, ele viu seu filho, um garotinho de 5 anos, brincando sozinho no quintal, falando sozinho também. Ele se aproximou, curioso, e perguntou: "Com quem você está falando, filho?" O menino respondeu sorrindo: "Com Deus, pai." "E como você sabe que está falando com ele?" "Olha," disse o menino, estendendo a mão, "tem uma joaninha bem aqui." Simples assim, uma joaninha. Um detalhe. Mas foi suficiente para aquele homem entender que a sua alma ainda não havia concebido essa essência de Deus tão importante. Deus estava ali o tempo todo, no silêncio, no ar, no filho, no quintal, na natureza, na criação, na vida. A verdade é que quando a gente mergulha na palavra, quando a gente se alimenta do que vem do céu, quando nós cultivamos um relacionamento real com Deus, o nosso olhar muda. A oração se torna
relacionamento. O coração amolece, a percepção se transforma e a nossa fé se torna menos barulhenta e mais presente. Jesus sempre foi simples, sempre foi acessível. Ele não ensinava em uma linguagem complicada, nem exigia que a gente o encontrasse apenas nos templos ou nas experiências sobrenaturais. Ele sentava à beira de um poço, conversava com quem todo mundo rejeitava, multiplicava o que parecia pouco, tocava no leproso, perdoava no meio da rua, chorava com aqueles que estavam chorando. E é por isso que quando o nosso coração está voltado para Ele, a gente consegue enxergar Deus em cada canto, até numa joaninha pousada na mão de uma criança. Porque Deus não parou de agir. A gente é que parou de notar. Sabe o que muda a nossa vida? Não é só saber que Deus existe, é reconhecer que Ele está em tudo. Tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa, mas continua cega para os sinais mais simples do cuidado de Deus. Porque está esperando sempre algo grandioso, espetacular, cinematográfico. Mas o reino de Deus não é construído com espetáculos, performances. É construído com discernimento. Jesus disse que quem é fiel no pouco também será fiel no muito. E a fidelidade, no fundo, tem tudo a ver com percepção, com olhar, com presença, com entrega. Quem não reconhece Deus nas pequenas coisas, dificilmente vai sustentar a fé quando o muito chegar. Porque o segredo não está em receber aquilo que você quer. Está em perceber que, mesmo sem tudo o que se quer, você já tem tudo o que precisa. Está em entender que a presença de Deus não é um sentimento que vem e vai, é uma realidade. E essa realidade se revela quando a gente desacelera por dentro e volta a enxergar com os olhos da alma. Deus está com você agora. Deus está falando com você nesse momento. Enquanto você ouve essa mensagem, Ele está no lugar onde você está sentado. Na respiração que acabou de acontecer aí, no sustento que você teve até aqui, mesmo sem saber como. Deus está no fato de que você ainda esteja de pé, mesmo tendo motivos de sobra para ter caído. Mas nem todo mundo vai enxergar isso, porque a presença de Deus não se impõe, ela se revela. E se revela aos humildes, aos que têm coração quebrantado, como diz a palavra, aos que não acham que sabem tudo, mas se colocam no lugar de quem ainda está aprendendo a depender. Deus não se ausentou, Ele ainda está nos detalhes. Tem uma coisa que fica presa dentro da gente quando nós paramos de perceber Deus nos detalhes. A fé vai ficando sem lugar para se apoiar. A alma fica pesada, o coração começa a andar por inércia. A gente até ora, mas já não espera mais resposta. A gente até acredita, mas não vive como quem crê de verdade. E talvez seja a hora de mudar tudo isso. De parar de andar no automático, de voltar para a presença de Deus com sensibilidade, com verdade, com fome. De voltar a andar com Deus como quem anda com um amigo, e não como quem estuda um livro. De abrir os olhos e ver a bondade dele até nas coisas mais simples. Não porque você precisa merecer, mas porque você precisa se render. Você precisa parar de se cobrar tanto,
parar de querer sentir tudo com intensidade e começar a viver o essencial. Deus está com você. Você está cheio do Espírito Santo. Mesmo que você não sinta isso, nem todos os dias vão ser de glória em glória. Deus está contigo, no seu quarto, na rua, no trabalho, no silêncio, na espera. Ele está, Ele é. Então, se algo aqui dentro de você entendeu isso, não ignore. Fale com Deus agora. Fale com Ele com as palavras que você tem. Pode ser até em silêncio mesmo, mas fale. Diga que você quer voltar a perceber, que você quer voltar a sentir, que quer enxergar Ele nas pequenas coisas novamente, que você quer viver com o coração mais aberto, mais leve, mais próximo, porque o novo tempo que você quer viver pode começar aqui, agora, com uma decisão simples: voltar a reconhecer Deus em cada detalhe. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos por mais uma semana. Obrigado porque mesmo quando não percebemos, o Senhor está conosco. Obrigado porque estamos vivos, estamos ouvindo a Tua palavra, e isso já é prova de que o Teu cuidado continua nos cercando. Obrigado porque mesmo em meio às dores, ao cansaço, às incertezas, o Senhor permanece. O Senhor não nos abandona, não desiste de nós. Obrigado pela Tua fidelidade que não falha, pela Tua graça que se renova, pela presença do Teu Espírito que permanece. Ó Deus, toca nessa mente que está cansada agora, Senhor. Toca nesse coração abatido. Restaura a fé daquele que já não sente mais. Reacende a chama daquele irmão, daquela irmã que por alguma circunstância deixaram de buscar ao Senhor, deixaram de orar. Que essa semana seja o recomeço de uma vida de intimidade verdadeira contigo. Que essa pessoa volte a sentir a Tua presença em cada detalhe da sua vida, como uma criança que se encanta até com uma joaninha na palma da mão. Ó Deus, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo, por essa irmã que chorou nessa madrugada sem saber mais o que fazer, por esse irmão que tem vivido um desânimo tão grande que nem sabe por onde recomeçar. Espírito Santo, visita eles agora, que eles percebam que o Senhor ainda está aí, mesmo quando tudo parece vazio. Eu oro por essa pessoa que enfrenta os vícios, Pai. Quebra essas correntes, Jesus. Liberta essa pessoa, liberta esse filho, essa filha. Que a Tua luz entre nesse quarto, nessa mente, nesse corpo e traga uma libertação verdadeira. Ó Deus, contempla essa pessoa que tem clamado pela conversão da sua família. Toca esses corações, Senhor. Salva essas pessoas. Eu oro por aqueles que buscam um milagre na saúde. Tu és o Deus que cura, que restaura, que transforma. Visita esse hospital. Visita essa pessoa aí no leito do hospital. Entra agora onde o diagnóstico não consegue mais alcançar. Onde a medicina diz que já não há mais o que fazer. Eu oro por essa pessoa que tem enfrentado lutas financeiras. Ó Deus, o Senhor sabe do desespero do Teu filho, da Tua filha, de não saber como irão enfrentar essa semana. Do peso de não conseguir dar o mínimo para dentro do seu lar.
Que o Senhor abra as portas, multiplica os recursos, envia provisão a essa casa. Eu apresento, Senhor, cada nome que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada filho, cada filha, irmão, parentes, amigos, que o Senhor contemple a vida de cada um. Porque o Senhor conhece, o Senhor vê e o Senhor age. Que a tua vontade se cumpra na vida de cada pessoa, Senhor, que foi alcançada por essa palavra. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de encerrar, eu quero dar um último recado. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe esse vídeo com seus contatos. Isso não te custa nada. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e copie o link lá no grupo da família, da igreja, nos grupos que você participa. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você acredita em milagres? Durante toda essa semana, eu quero te convidar a caminhar comigo por 7 histórias bíblicas poderosas, histórias de milagres. 7 milagres surpreendentes que ficaram marcados na história. Foram momentos em que Deus interveio de forma sobrenatural, abrindo mares, derrubando muralhas, multiplicando o alimento, vencendo a morte e enchendo pessoas comuns com o Espírito Santo. Esta é a nossa nova série de mensagens intitulada Os 7 Grandes Milagres da Bíblia. Mas essa série não é só sobre aquilo que Deus fez, é sobre o que Ele ainda faz. Por isso eu convido você a estar comigo aqui todos os dias durante essa semana, aprendendo mais sobre cada um desses milagres que nós vamos estudar aqui. E cada um desses milagres revela quem Deus é. O Deus que guia, o Deus que luta por você, o Deus que transforma morte em vida, o Deus que supre, que renova, o Deus que cuida. A partir de hoje, todos os dias, eu vou compartilhar aqui uma dessas mensagens a respeito dos grandes milagres de Deus narrados na Bíblia. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante. É através do seu like que nós conseguimos fazer com que essa mensagem alcance milhares de pessoas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos, as nossas outras séries. Nós estamos há 10 anos aqui no YouTube, produzindo mensagens cristãs diariamente. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar esse ministério, se você considera importante e relevante o trabalho evangelístico que nós fazemos aqui, você pode fazer esse apoio, você pode expressar esse apoio se tornando membro do canal. Inclusive, você que é membro está assistindo antecipadamente a esse vídeo. Os membros têm acesso ao vídeo do dia um dia antes dele ser postado. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e do comentário fixado. No final da mensagem, eu vou terminar com uma oração pela sua vida. Por isso,
escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E declare pela fé, Deus de milagres. Apenas essa expressão, Deus de milagres. A primeira passagem que eu quero mencionar está em Êxodo 14. Êxodo 14. Eu vou começar lendo os versículos 13 e 14. Diz assim: Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. E o verso 21 e 22 diz assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Eu quero que você se imagine encurralado entre um exército poderoso vindo em sua direção e um mar intenso e imenso à sua frente. Foi exatamente essa a situação vivida por Israel ao sair do Egito. O povo que havia sido escravizado por 430 anos, agora experimentava a liberdade, mas se via cercado pelo perigo e sem uma rota de fuga. Talvez você que está me ouvindo esteja vivendo algo semelhante, encurralado em diversas áreas da sua vida, encurralado pelas dívidas, pelas enfermidades, pelos conflitos ou por emoções que muitas vezes até te paralisam. Mas hoje eu quero te lembrar de um Deus que abre caminho onde não há caminho. O texto deixa muito claro para nós, irmãos, que a travessia do Mar Vermelho foi um milagre sobrenatural, incomum. No contexto do Antigo Oriente, o mar simbolizava o caos e a morte. Abrir o mar era, portanto, uma forma de Deus demonstrar domínio total sobre as forças da natureza e sobre qualquer ameaça de vida ao seu povo. Para os egípcios, o mar era intransponível, mas o Senhor o transformou em caminho. Além disso, essa travessia descrita aqui do povo de Israel não foi somente uma fuga. Ela foi uma passagem ritual que simbolizava a transição da escravidão para a liberdade, do velho para o novo, da morte para a vida. Ela foi, de certa forma, o batismo de uma nação. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 1 e 2, o seguinte: Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Esse milagre marca o ápice do poder redentor de Deus no Antigo Testamento. Ele é descrito como o grande ato de salvação, que será repetidamente lembrado em toda a história de Israel. Por exemplo, em Salmos 66, verso 6, o salmista escreveu o seguinte: Ele, o Senhor, transformou o mar em terra seca, e o povo atravessou as águas a pé.
e ali nos alegramos nele. Ainda em Salmos 106, do verso 7 ao verso 9, o salmista escreveu o seguinte: no Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas. Não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao mar, o Mar Vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto. A obediência de Moisés em estender a vara e o passo de fé do povo em seguir, ainda que eles estivessem com medo, foram cruciais para a manifestação desse grande milagre. Como nós podemos, pastor, aplicar ou receber essa palavra para a nossa vida nos dias de hoje? Primeira coisa que você precisa entender: não tenha medo. Deus luta por você. Moisés declarou para o povo o seguinte: não tenham medo, o Senhor lutará por vocês. Irmãos, quantas vezes o medo nos paralisa? O medo nos impede de conquistar coisas. Só que o medo é vencido pela fé. A fé não nega o perigo, mas confia que Deus está no controle. Então, não temas, o Senhor é contigo. Segunda coisa, a fé exige ação, exige movimento. Deus abriu o mar, sim, mas o povo precisou caminhar. O milagre, muitas vezes, vai exigir que você avance, mesmo quando ainda vê água dos dois lados. Antes do mar se abrir, Moisés colocou o seu cajado ali e o povo entrou. E enquanto eles entravam, as águas foram se afastando. Terceira coisa, o impossível é o palco de Deus. A abertura do mar é algo que desafia qualquer explicação humana. Deus escolheu fazer um milagre em um momento onde não havia alternativa, para mostrar que, quando tudo acaba para o homem, o começo de Deus se revela. Quando se esgotam os nossos recursos naturais, Deus entra com o sobrenatural. Quarta coisa, e importante, o seu passado será enterrado. Receba essa palavra nessa semana. Deus enterra o seu passado. Por que eu estou dizendo isso? Enquanto os israelitas atravessaram em terra seca, os egípcios afundaram no mar. Ou seja, Deus não só abriu o caminho, mas ele deu um fim ao inimigo. Em Cristo, o nosso passado de opressão é vencido e sepultado. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Deus não precisa de portas abertas para agir. Ele abre o mar se for preciso. Amém? Eu convido você hoje a entregar a Deus a sua impossibilidade. Se você sente que não há saída, se você não está vendo saída, lembre de uma coisa: Deus ainda abre o mar para aqueles que confiam nele. Dê um passo de fé. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Receba essa orientação para essa nova semana que está começando. Entregue ao Senhor aquilo que você considera impossível. Aquela situação pela qual você nem está mais orando, porque você acha que não tem solução. Coloque nas mãos do Senhor. Nesse momento eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, alguém que muitas vezes as pessoas disseram para você:
deixe de orar, pare de orar. Isso aí é caso perdido. Coloque o nome dessa pessoa aqui. Se você está enfrentando uma circunstância, uma situação difícil, declare ela aqui nos comentários. Amém? E escreva pela fé: Deus de milagres. Apenas isso. Deus de milagres. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque cremos que o teu poder não tem limites. Tu és o Deus que abriu o mar e que ainda hoje abre caminhos onde nós não encontramos saída. Ó Deus, eu quero apresentar diante do Senhor cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Que o Senhor visite todos aqueles que se encontram angustiados, encurralados por problemas financeiros, intimidados por diagnósticos médicos, por relacionamentos destruídos, por crises espirituais ou existenciais. Eu quero pedir que o Senhor estenda o teu braço poderoso e opera um milagre, ó Deus. Abre portas, transforma circunstâncias, traga clareza onde tem imperado a confusão, que a fé desse irmão e dessa irmã sejam renovadas, que o medo dê lugar à confiança. E assim como o Senhor fez com teu povo Israel, que cada um veja o inimigo sendo derrotado e o teu nome sendo glorificado. Nos dê coragem, Pai, para darmos o passo de fé, mesmo que as águas ainda estejam à nossa frente. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa, que pela tua graça e misericórdia foi alcançada por essa palavra. Que o Senhor conceda a ela uma semana surpreendente, uma semana incrível, uma semana de bênçãos. Se vierem as lutas, que o Senhor a capacite para enfrentar. Que o Senhor dê discernimento, sabedoria, unção e graça, para que ela seja vencedora em todas as circunstâncias. Contempla, ó Deus, aqueles que estão orando a Ti em busca, ó Deus, da cura, em busca da restauração da sua família, em busca de uma porta de emprego que precisa ser aberta. Ó Deus, contempla aqueles que esfriaram espiritualmente, aqueles que buscavam ao Senhor com tanta intensidade, mas que por causa dos desafios, por causa das derrotas que experimentaram ao longo da vida, hoje se encontram frios espiritualmente. Que o Senhor conceda o milagre para essa irmã, para esse irmão. Que o Senhor visite nessa hora essa pessoa cujo nome foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. E que o Senhor opere uma grande transformação na vida dele e na vida dela. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse é o canal Minuto com Deus. Se essa palavra falou ao seu coração, clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem o poder de renovar a fé das pessoas. Deus te abençoe. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.